A paz de Cristo, Deus te abençoe. Que bom que você chegou até aqui. Estamos na apresentação do módulo 12. O módulo 12 estuda a disciplina Cartas 4 e Apocalipse. Curso Teologia Bíblica. Aprenda a Bíblia toda em um ano. Essa é a apresentação do último módulo, o 12º módulo. Nessa disciplina nós vamos estudar as cartas. A primeira e a segunda carta de Pedro, as 3 cartas de João, primeira, segunda e terceira João, a carta de Judas e vamos estudar também o Apocalipse. Lembrando sempre que esta aula é apenas uma apresentação. Tudo que falarmos aqui será aprofundado e desenvolvido no decorrer do curso. A primeira carta de Pedro é uma epístola geral, chamada de epístola católica, ou seja, universal, destinada a um grupo maior do que a maioria das epístolas do Novo Testamento, que foram endereçadas a igrejas locais ou a indivíduos. Entretanto, esta epístola não foi enviada para toda a Igreja Universal. É simplesmente uma carta, ela foi destinada a ser largamente distribuída como uma mensagem de esperança e exortação. O Antigo Testamento é citado várias vezes nessa carta. Alguns sugerem que a epístola possa ser um comentário sobre o Salmo 34, um salmo de fé e conduta reta, apesar do sofrimento. Além disso, esta carta contém paralelos com Romanos, Efésios, Hebreus, Tiago, os discursos de Pedro em Atos e os ensinamentos de Jesus, é claro. O apóstolo Pedro é um dos homens mais interessantes do Novo Testamento. Mas, embora seja o apóstolo mais proeminente nos evangelhos, ele escreveu apenas 2 livros no Novo Testamento. Quando ele chegou a escrever sua primeira epístola, as coisas estavam ficando perigosas para os cristãos na Ásia Menor. Pedro chama os destinatários da sua carta de estrangeiros dispersos, referindo-se à posição deles no mundo como forasteiros e estrangeiros. Talvez eles tivessem sido espalhados pela perseguição. Ou o termo estrangeiros possa ser uma metáfora espiritual, vinculando-os à tarefa cristã em um mundo pagão. De qualquer forma, por volta de 64 depois de Cristo, o ano em que Nero começou o seu violento ultraje contra os cristãos em Roma, Pedro escreveu para exortar os cristãos a perseverarem nas crescentes perseguições com uma confiante expectativa da volta de Cristo. Vamos falar sobre a segunda carta de Pedro. Ela contém as exortações e advertências finais do velho apóstolo. Ele diz que quer deixar para trás algumas coisas pelas quais possa continuar a exortar ou motivar seus leitores para atiçar a mente e os ouvidos deles, relembrando-os de seus ensinamentos anteriores. Esta também é uma das diversas epístolas do Novo Testamento que descreve em grande detalhe uma obra crescente dos falsos mestres e adverte os verdadeiros cristãos a se oporem contra elas e rejeitarem suas falsas doutrinas. Pedro parecia ter 2 propósitos principais ao escrever essa epístola. Primeiro, exortar os cristãos quanto ao crescimento, a confiança e a firmeza na fé. Segundo, expor os falsos mestres e instruir os cristãos em como lidar com eles. Muitos pastores e mestres, desde os dias de Pedro, têm testificado que o grande apóstolo foi magnificamente bem-sucedido neste seu empenho. Os cristãos podem confiar no testemunho ocular de Pedro e dos outros apóstolos, assim como nas palavras inspiradas das Escrituras, que foram escritas por homens escolhidos, movidos e inspirados pelo Espírito Santo. Apesar das tentativas destruidoras dos falsos mestres de desviar os que creem da fé, Deus sempre terá a última palavra. Após dar à humanidade toda a oportunidade possível de se beneficiar da bendita redenção realizada por Cristo,
Deus irá finalmente dissolver essa terra e começar o estágio final do seu plano eterno com a nova terra e o novo céu, onde habita a justiça. Enquanto isso, como diz Pedro, que tipo de pessoas nos convencer em santo trato e em piedade? Vamos falar agora sobre as cartas de João. A primeira epístola de João é endereçada a uma igreja onde alguns haviam abandonado a fé e deixado a comunhão, enquanto outros estavam ensinando que Jesus não teve um corpo físico. Em resposta, João escreve esta carta a fim de preparar seus leitores para discernir quem estava e quem não estava em um relacionamento apropriado com Deus, confirmar seus leitores na fé e advertir acerca dos ensinos dos falsos mestres. João afirmou que eles que deixaram a comunhão dos irmãos mostraram com sua saída que não estavam em verdadeira comunhão com Deus. Aqueles que têm comunhão com Deus andam na luz e não nas trevas. Amam uns aos outros, creem no nome de Jesus, afirmam que Jesus veio em carne e seguem os seus mandamentos. Os cristãos devem testar os espíritos e ficar longe daquilo que é falso. Nesta carta, assim como no Evangelho, João afirma que a garantia da pessoa quanto à vida eterna não é ser algo experimentado somente após a morte, mas começa e é experimentado no cristão no momento da sua salvação. Todos os verdadeiros cristãos, portanto, não apenas olhando adiante em fé para algo futuro, podem viver a bênção de Deus a partir de hoje. A segunda carta de João avisa seus leitores para não terem nada a ver com os falsos mestres. Mostrar-lhes hospitalidade seria compartilhar das suas impiedades. Semelhantemente, a segunda carta fala de enganadores que entraram no mundo e não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Os destinatários da segunda carta são identificados no versículo de abertura como a senhora eleita e seus filhos. Existe um debate sobre como isso pode ser interpretado literalmente, significando uma mulher e seus filhos, ou figuradamente, como um título representando a igreja local. Até hoje, nenhum outro manuscrito foi descoberto que use esta expressão com o título de senhora eleita para uma igreja. Assim que esta carta começa, ela já chega à conclusão. João admite que tinha muito que escrever, mas explica que isso poderia esperar até que ele chegasse. Ele preferia dizer o que tinha a dizer em uma discussão face a face e aguarda ansiosamente para ter um encontro com eles, pois sabe que será um momento agradável para todos. E encerra a carta enviando saudações à sua irmã eleita. Esta poderia ser a igreja de Éfeso, uma igreja que João pastoreava. A terceira carta de João fornece uma janela para o corpo de Cristo que estava em meio a uma luta entre líderes santos e líderes ímpios. Os líderes santos estavam fazendo a sua parte para apoiar os visitantes, mensageiros da verdade, mostrando-lhes hospitalidade. Um líder ímpio, entretanto, procurou manter sua posição de preeminência, afastando os mestres visitantes e perseguindo a qualquer um que lhes oferecesse hospitalidade. Toda a igreja deve ser dirigida por líderes santos, cujas preocupações são andar em verdadeira comunhão com Deus e preparar e apoiar os fiéis. Infelizmente, alguns líderes da igreja estão mais preocupados com a sua própria imagem do que com o que é melhor para a igreja como um todo. Enquanto que a segunda carta de João adverte seus leitores para evitarem os falsos mestres, a preocupação da terceira carta de João é que a igreja deveria oferecer hospitalidade para os verdadeiros mestres. Enquanto Gaio e Demétrio estavam fazendo parte deles para apoiar esses mestres, Diótrefes os expulsou. João, portanto, escreve para elogiar Gaio e Demétrio e para repreender Diótrefes.
João conclui a sua terceira epístola do mesmo modo que termina a segunda. Ele admite que tem muito que escrever, mas explica que espera vê-los em breve e que aquelas coisas podem esperar até que ele chegue. João preferia dizer-lhes pessoalmente o que precisava ser dito. Ele aguarda ansiosamente o encontro e sabe que será um momento agradável para todos. As palavras finais dessa epístola desejam a Gaio paz e trocam saudações com seus amigos mútuos. Vejamos agora a carta de Judas. Judas se tornou um dos líderes menos conhecidos com o seu irmão Tiago nas primeiras décadas da igreja. Ele tinha a intenção de escrever uma carta doutrinária aos cristãos sobre salvação, mas quando ele descobriu que muitos falsos mestres e pessoas imorais tinham se infiltrado nas igrejas, ele foi guiado pelo Espírito de Deus a dedicar a maior parte desta epístola para advertir os cristãos sobre a crescente onda de apostasia. Ao fazer isso, ele deu ao cristianismo uma memorável e robusta descrição do poder protetor de Deus para aqueles que são verdadeiramente seus. Porque Judas usou uma linguagem tão forte ao condenar os falsos mestres infiltrados na igreja? Uma razão é a natureza maligna, insidiosa e intencional dessa apostasia. Esses falsos mestres estavam usando todos os meios malignos e enganadores possíveis para obter controle espiritual e doutrinário sobre os incautos crentes em Cristo. Outra razão é que Pedro e Paulo já haviam predito esse tipo de apostasia. E agora que isso estava chegando com toda a força na igreja, Judas sabia que as advertências ainda mais severas eram necessárias. A existência do genuíno cristianismo como um propagador viável da verdade e da graça de Jesus Cristo estava na balança. Era necessário agir com vigor. Por último, nesse módulo, nós vamos estudar o belíssimo livro do Apocalipse. O Apocalipse é o maior livro de literatura escatológica já escrito. Ele cativa a nossa atenção, estimula a nossa imaginação e aponta para o nosso glorioso futuro. O leitor é levado para uma época, é levado para uma outra época, outro lugar, à medida que o panorama do futuro se desenrola em uma série de 7 visões em detalhes lúcidos e figuras simbólicas. Este livro final do relato bíblico é a pedra angular da revelação divina. Neste livro da profecia do Novo Testamento, a cortina é removida e o futuro é revelado para todos verem. O título bíblico é Revelação de Jesus Cristo. O título grego, no original, é baseado na palavra Apocalipse. Ele é frequentemente referido como Apocalipse, que significa tirando o véu. A revelação termina com um convite, quando o Espírito e a noiva dizem, vem. Jesus afirma, certamente cedo venho. E João acrescenta o final, amém, ora vem, Senhor Jesus. Esse convite, feito pelo Espírito Santo, permanece aberto para qualquer um que venha a Cristo pela fé e aceite a graciosa oferta da vida eterna do Senhor. O Apocalipse foi revelado para ser ouvido e obedecido, nunca adulterado. A pessoa que acrescentar ou tirar alguma coisa do seu conteúdo receberá de Deus a mais grave punição, uma correção com consequências eternas. Esse assustador aviso é mais forte do que o de Deuteronômio 4:2 e Provérbios 30, versículo 6. O fato de Jesus estar voltando cedo, dentro da extensão do plano global de Deus para esta criação, é um tema que se repete no Apocalipse. João acrescenta a esperança de todos os crentes, a declaração de Cristo orando, vem, Senhor Jesus. Você já notou como temos conteúdo para aprender. Esta é uma breve, rápida apresentação dos nossos módulos. Neste curso você vai receber conteúdo aprofundado
tanto em vídeo como em apostilas e exercícios. E terá a oportunidade também de realizar aulas presenciais nos diversos núcleos da Faculdade Vitória em Cristo. Deus abençoe a sua vida.